Obrigado, Eugênio Gentil. Então, nós estamos no encontro sobre projetos integradores do dia 16 de março de 2021. E agora nós vamos tratar sobre a montagem da matriz morfológica e ainda um pouquinho sobre a definição das funções elementares, tá? Nosso querido coordenador viu o pedido do colega ali de disponibilizar o link do YouTube com as gravações. Seria bem interessante. Então, quando tratamos de projetos integradores, né, e de desdobramento da função global, vocês já fizeram, assim, muito bem feito, sim, os trabalhos que eu vi, tá? Eu não acho que não vi todos, mas os que eu vi fizeram muito bem feito a parte de montagem de subfunções, tá? Realmente bem interessante. Teve um grupo até que já quase encerrou o projeto. Eu só acho que tem que voltar um pouquinho e dar mais uma detalhada em alguns pontos, mas em princípio já foi até o fim do projeto conceitual e agora vai ter que voltar um pouquinho. Eu aconselho dar uma olhadinha e dar uma complementada em alguns pontos lá, tá? Mas nós estamos mais 2 passos e a gente consegue terminar bem tranquilamente o projeto conceitual. Quem quiser encerrar essa semana já tem condições, os projetos que eu estou enxergando, tá? Não posso dizer de todos. Então, eu vou voltar um pouquinho na montagem das subfunções e no desdobramento das subfunções em funções elementares, tá? Por quê? Porque eu estou vendo que isso ainda não ficou bem claro, né? E aí eu tenho repetido, tenho batido na tecla, tenho, como é que se diz, chamado a atenção, todos esses detalhes, assim, que a pedagogia nos manda fazer para alguns pontos importantes. E um ponto importante que eu estou enxergando agora é justamente nesse pulo que tem. Os colegas do projeto da roda motorizada, me desculpe, mas eu vou mostrar o que nós estamos fazendo, tá? Então, por que eu vou mostrar? Porque, né, tá num bom caminho, assim, tá bem apresentadinho, inclusive. Precisa melhorar umas coisinhas, assim, mas depois a gente ajusta. A roda motorizada, o que entra e o que sai? O ideal é que a gente não coloque muitas informações, isso é só uma cara do projeto. É só a cara do projeto, só para dizer resumidamente o que vai ser transformado, o que vai ser, qual que é a promessa que nós estamos fazendo. Depois de estabelecer a função global, né, nós vamos estabelecer subfunções. Ops, peguei o errado. Para aí, um minutinho, falha nossa. Vamos pegar esse aqui mesmo. Abri o arquivo errado. Tá. Mas olha só. Se vocês lembram das outras aulas, a gente pegou a função global e dividiu ela em subfunções, né? Então, essas subfunções, essa divisão serve para quê? Para a gente não começar a carregar uma imagem muito pesada, uma imagem muito grande que a gente não consiga mais enxergar numa versão A4 ou na tela do computador. Se vocês quiserem montar assim um mapa, né, do fluxo grande, né, para vocês enxergarem, só que isso é ruim de fazer porque a gente está longe um do outro, né? Se estivéssemos na sala de aula, talvez a gente pudesse olhar aquele mapa e ver aquele desdobramento todo, e seguindo desde o topo até embaixo, né? Aquela pirâmide interessante. Para botar no trabalho não dá para fazer isso, então a gente divide por partes. Uma forma de dividir isso por partes é pegar a função global e dividir em subfunções. Os que eu vi, todo mundo fez, muito bem feito, muito completo, e assim tá bem legal de ver, porque por mais que projetos sejam
tenha dois pares de projetos que são muito parecidos, eles não são iguais. Cada grupo está dando foco para questões diferentes, assim, um pouquinho diferentes. Claro que o global ele é igual, mas assim, os detalhes estão sendo bem interessantes de enxergar. Separado as subfunções, a gente tem que pegar essa subfunção, por exemplo, para uma das rodas motorizadas, subfunção é roda, né? E a gente precisa detalhar um pouquinho mais. Por quê? É claro que, provavelmente, nós vamos comprar o conjunto roda, pneu e aro. Tudo é um conjunto só. Nós não vamos dividir ele. Só que a gente precisa instalar essa roda em algum lugar para ela ser funcional. Tá? E ainda tem uma proposta de pegar um motor com uma roda com motor junto. Tá? Só para vocês entenderem se aparecer alguma coisa diferente embaixo. Então, o que a gente precisa fazer, né? E eu acho que é esse o próximo passo dos grupos, né, que eu tenho enxergado por aí. É dividir a roda, não é que a gente vai pegar a roda e dividir ela, porque nós vamos comprar ela pronta. Tudo que for um conjunto pronto, para nós é uma caixinha, tá? Mas aonde nós vamos instalar ela é importante. Por exemplo, assim, o suporte da roda. Como é que nós vamos fazer para suportar essa roda no nosso... roda motorizada lá, estrutura. Qual que é o sistema para fixar? Pode ser por parafuso, pode ser por porca, pode ser por engate rápido, pode ser por... Tem vários sistemas ali que a gente pode utilizar. Então, essa definição e esse pensamento aqui sobre o sistema de fixação da roda, ele é importante. Por quê? Para a gente pensar antes de tomar a decisão do que exatamente vai usar. Tá? E aqui, para nós, o sistema de controle de velocidade é importante porque ele ainda vai ser subdividido, tá? Esses dois chegaram nas funções elementares, né? E esse aqui, o sistema de controle de velocidade, a gente subdividiu, porque tem freio regenerativo e tem o acelerador, ou a potência vindo do motor, tá? Então, são três coisas que são diferentes. Ainda, nós precisamos entender como é que vai chegar, se não for a motor direto na roda, como é que vai chegar aquela força eletromotriz é boa, né? Aquela força motriz na roda, né? Como é que vai ser feito o encaixe, por exemplo. Vamos usar a solução, depois a gente volta para a função. Se nós vamos fazer uma transmissão por polias, então eu tenho que fixar uma polia movida junto da roda. Como é que vai ser feita essa fixação? Vou fixar por parafuso, vou fixar direto no cubo da roda, né? Tem várias soluções. Vou usar um sistema de coroa e corrente de rolos, né? Tem várias soluções, então a gente precisa saber, assim, como que é a transmissão do movimento para a roda, né? Como é que você faz a fixação disso, né? Que sistema que se usa. Então, todas são subfunções. O que é uma subfunção? Vamos tentar traduzir isso para ficar mais claro. É tudo aquilo que eu vou comprar ou fabricar. Por exemplo, se for usar o engate rápido ali para fazer a fixação da roda, eu vou ter que comprar isso. Tá? Então, eu não consigo mais dividir isso mais. Porque eu vou comprar isso pronto. Não tenho interesse em saber se ela é composta de pino, mola, sistema de encaixe, botão de liberação, coisa parecida. Não importa isso. Importa que eu vou comprar ela pronta e tem que saber como é que instala. E essas questões a gente precisa pensar antes, né? Para poder justamente ir ajustando a estrutura para poder usar. Tá? O nosso freio, por exemplo, né? O sistema de liberação de energia por atrito, que é obrigatório em veículos. Nós vamos comprar pronto. Agora, que sistema é? Não sei. Pode ser freio a disco, pode ser freio aquele... Como é que eu sempre esqueço o nome daquele com balaca, assim, e pinças, assim, né? O mais tradicional, freio de bicicleta. Tambor. Tem freio a tambor também. Aquele outro da tambor, tá, Vitor? Aquele parece uma ferradura? Pode ser o V-brake. Tinha um outro mais antigo ainda que o V-brake. Até tinha esquecido do V-brake.
Então, tudo isso a gente precisa comprar pronto, só que eu preciso selecionar. Então, essa subfunção, né, vocês têm que especificar ela direito, para que, primeiro, vocês entendam o que é, e segundo, quem está lendo de fora entenda o que é também. Por isso que em alguns pontos aqui, ó, os meninos fizeram, não foi ideia minha, não fui eu que disse para fazer assim, eu disse para explicar o que era. Né, o que eles fizeram? Colocaram um balãozinho explicando o que era para ficar melhor definido, tá? Então, sempre que eu tiver dúvidas sobre o que é, eu vou lá e olho no balãozinho, né? O que eu pedi para eles fazer, né? Na tradicional, escreva embaixo, né? Só que eles foram lá e colocaram no balãozinho e ficou bem melhor explicado. Não quer dizer que eles vão escapar, eles dão uma escrevidinha ali, né? Tem que explicar o que é, o que não é, tá? Ainda tá faltando umas coisinhas, né? Como umas coisinhas, tá? Mas depois é comigo e com eles, não é? Você não tem nada que ver com isso, tá? Então, ó, por exemplo, sistema de transmissão de movimento. Elemento de transmissão, fixação da polia motor ou no motor, fixação da polia movida na roda, motor, sistema de variação de velocidade. Tudo isso nós temos que pensar como que conjunto que nós vamos comprar. Tá, beleza. Agora nós temos duas opções, e vocês que vão escolher, não sou eu. Ontem, olhei um projeto muito legal, que ele dividiu em 3 partes. As funções, as subfunções. Eles escreveram 3 estruturas funcionais. Uma para um sistema hidráulico, uma para um sistema pneumático, uma para um sistema elétrico, tá? Muito legal ficou. Nesse ponto, e eles fizeram isso indiretamente, né? Ou diretamente pensado, não consegui entender, mas também não importa, ficou bem montadinho. Eles fizeram as 3 estruturas funcionais e compararam as 3 e escolheram uma das 3, tá? Eles poderiam ter feito uma estrutura funcional só, detalhando, colocando, por exemplo, assim, porque o sistema hidráulico, o pneumático e o elétrico, eles servem só para fazer um movimento, que é um movimento de elevação de carga, tá? De elevação de carga e depois detalhado, porque o sistema hidráulico requer uma forma de análise, o sistema elétrico quer outra forma de análise, outra estrutura, e o pneumático é outro esquema de construção. Voltei? Estão me ouvindo? Tá. Então, o que eu estava falando para vocês era sobre o ponto de escolha daquele detalhamento, daquele subconjunto, né? Então, aquele subconjunto você pode detalhar antes, eles fizeram isso, detalharam antes, fizeram 3 estruturas funcionais, um para cada um deles. Foi perfeito. Podem fazer isso depois e detalhar depois, né? Tem muitas coisas morfológica e preencher ela. Pode... Puta que pariu.
Hoje eu acho que vai ser difícil nossa conexão. Estão me ouvindo? Alô? Tá meio mais ou menos, a minha também não tá legal em casa. E meu filho aqui do lado tá perfeito, eu não sei o que é. Não sei o que é o problema. Voltando à nossa discussão, à nossa conversa anterior, né, ou o nosso monólogo anterior, é isso que vocês estão fazendo e Deus que tem que fazer. Agora é o seguinte, gostaria que vocês pensassem mais detalhadamente, tá? Por exemplo, assim, vamos, e eu não cheguei nesse ponto ainda com os nossos alunos. Talvez esse ponto nós tenhamos que fazer mais tarde, quando a gente começar a montar o layout do equipamento, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa que talvez tenha que ficar para mais tarde, mas a gente tem que lembrar de fazer mais tarde, se não agora, tá? Para quem não conhece, né, ou para quem já ouviu falar, a manutenção de alguns veículos, ela é dificílima. Não é porque, às vezes, é peça cara também, né? Mas o custo da manutenção está muito mais nas horas que se demanda para manutenção do que realmente para o serviço que precisaria ser feito, né? Alguns veículos aí, né, de uma marca francesa, às vezes tu precisa desmontar o motor inteiro para mexer na caixa de marcha desse veículo, tá? Isso ocupa, são filosofias diferentes de trabalho, tá? E aí vocês têm que pensar com carinho sobre isso, porque, por exemplo, assim, vamos usar parafuso para fixação da polia motora no motor, tá? Usar parafuso. Que tipo de parafuso é? A gente não chegou nesse nível ainda, de discutir que tipo de parafuso é, e nem de lembrar o seguinte, quais são os acessos que eu tenho que ter para fazer a montagem. Isso está muito mais implícito no sistema, né, ou depois na montagem, numa geometria, do que exatamente vai aparecer aqui na matriz. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, vou usar parafuso, então eu tenho que ter uma série de cuidados com o parafuso. Não precisamos tomar a decisão agora, né? A decisão é só se vai usar parafuso ou não, mas o conjunto, a decisão parafuso, vem com todas aquelas informações sobre a instalação de elementos de máquina que vocês já viram em algum lugar na formação de vocês, tá? Provavelmente vocês já tiveram elementos de máquina 1, né? E todas as indicações de montagem desse tipo de elemento de máquina. Parafuso é comum, a gente sabe que muito provavelmente vocês já estudaram essas questões. Os outros têm que ver também quais são os pacotes de informações que tem que ter e alguns manuais de boas práticas que tem que ter para depois fazer a instalação. Isso vem depois da decisão, tá? Mas é só para a gente definir em que posição que a gente precisa pensar mais detalhadamente sobre aquele ponto, tá? Então, nesse ponto, né, nesse momento a gente define funções e subfunções para poder pensar no que vai ser usado, tá? Montamos a matriz morfológica com as subfunções. Aqui, eles dividiram ainda, ó, tem as subfunções e a função elementar. O ideal é que você coloque a mesma ordem que deve aparecer aqui, para justamente ir conduzindo o pensamento, né, naquela subfunção. Então, eu sei que o sistema de acúmulo de energia é uma subfunção. Então, tudo aquilo que eu estou pensando é para aquele ponto ali. Não vai ter confusão, ou vai diminuir a possibilidade de confusão com outros sistemas, tá? Por exemplo, aqui, carga externa, né? Não é carga externa de qualquer outra coisa, é do sistema de acúmulo de energia. Então, eu posso fazer aí, colocamos aqui as funções elementares, e depois aqui colocamos as ideias de como resolver, né? Quais são as ideias e as soluções que tem aqui. Lembrem o seguinte, ó, regras para montar a matriz morfológica. Primeira, tá? A primeira coluna são as funções elementares, é aquela mais detalhada, né? Aquele pacotinho que eu vou comprar pronto ou vou fabricar, tá? Então, vai na primeira coluna. As demais, as que vão aqui, se chamam princípios de solução, tá? O que são princípios de solução? São coisas que vão solucionar aquela função elementar. Por exemplo, para a estrutura, o que você pensou? Pode usar aço, ferro, alumínio, fibra de vidro, fibra de carbono, faltou aqui,
Pode usar, só que daqui pode também botar formato, tá? Por exemplo, aço, pode ser tubo quadrado, pode ser tubo redondo, pode ser tubo retangular, e pode ser diversas maneiras, assim, o ferro é mais difícil de usar, mas assim, ó, a regra para montagem de matriz morfológica é regras de brainstorm, não pode criticar. A ideia tem que aparecer, mas ela pode puxar as demais, né? E a gente tem que, colocando as ideias aqui, os princípios de solução, e depois definindo de uma forma correta de montar isso, a gente não tem que ficar dando explicações. Ah, mas você não pensaram em tal coisa? Não, tá ali, tá documentado e tá registrado que pensou, só que não, naquele momento não se achou interessante usar, né? Pronto. Não, vocês vão ver que muitas vezes as pessoas querem contribuir, né? Começam a ler, tá, mas e tal coisa? Pá, daí tem que ficar explicando, não sei o quê. Aqui a gente já tem todas as explicações prontas, tá? Mais ou menos, vocês vão ver com o andar da carruagem. Então, montamos a estrutura da matriz morfológica, colocamos os princípios de solução, tá? Um dia, talvez mais tarde, né? Agora, nesse momento, não vai dar tempo, eu posso ensinar também uma outra ferramenta que se usa para montar, para se fazer a busca sobre princípios de solução. Tá? É um método chamado TRIS. É um método russo para buscar essas soluções. Mas a gente pode marcar depois um outro momento para poder montar essas princípios de solução. Tá? Então, se monta na matriz morfológica, pode escrever, pode colocar imagem, pode botar descrição, pode fazer da maneira que quiser, desde que se comunique, né, que seja clara o que está propondo, né? Montamos, né? E aí depois nós vamos fazer a combinação, a definição é aqui, está ali, nós vamos fazer, embananei aqui, a combinação dos princípios de solução. Como é que você faz a combinação do princípio de solução? Então, nós vamos fazer o seguinte. Tá? Eu já tinha mostrado na semana passada, mas eu mostro de novo, não tem problema. Para a estrutura, o que nós vamos usar? Ó, tem aço, alumínio, ferro, alumínio, fibra de vidro, fibra de carbono. Vou botar aqui. Bom, eu vou fazer uma estrutura, a primeira, lá em Chapecó, as histórias que o Vitor adora ouvir, lá em Chapecó, a gente pedia para eles montar pelo menos 3 soluções, né? 3 conceitos. Um conceito conservador, um conceito conservador, um conceito futurista e um conceito barato. Tá? Então, nós tínhamos, pelo menos, a proposta de 3 montagens diferentes. Tá? Se vocês quiserem montar essas 3, pode. Se vocês querem montar uma realista, pode. Se houver divergência no grupo, usa esse ou aquele, monta 2. Tá? Não fiquem discutindo qual que é a melhor solução agora. Agora, se montam soluções e depois vocês discutam, tá? Então, o primeiro método é vocês montarem as soluções de vocês. Então, por exemplo, aqui, eu vou montar uma solução que eu acho que eu vou dizer assim, uma que eu montaria, tá? Não vou me preocupar nem se é a mais barata, nem se é a futurista, nem se é a conservadora, tá? A robusta, né? Então, eu montaria, por exemplo, de alumínio. Eu vou trocar a cor aqui, depois o pessoal dá uma olhadinha lá e aí já coloca a solução com uma proposta do professor com carinho, tá? Uma entrada, uma ligação 110-220. E essa aqui provavelmente seja uma subfunção que depois tem que abrir, né? Para função alternador, eu usaria um alternador de bis, Yamamoto, né? Para quem não conhece. Para transferência, uma correia, uma corrente de rolos, tá? Regulador de tensão, na verdade, um é imagem do outro, né? Então, também esse ali. Vocês estão vendo aqui, ó, que para esse caso aqui, a solução é a
mesma, tá? Só tem uma imagem uma do lado da outra. Uma para poder ter opções, né? Mas se você quiser usar uma só, né? É com você essa seleção, mas essa aqui é mais viável, tá? Todo mundo quer usar de lítio, íon lítio ou polímero de lítio. Sistema de controle de direcionamento, volante, guidão. Controle de aceleração, controle remoto, controle de aceleração por cabo. Esse aqui. Na verdade, tem mais um aqui que é o... Tá, vou botar aqui por cabo. Aqui temos um problema, que repetiu uma função, né? Então, eu já tinha escolhido essa, vou selecionar de novo. Fixação da polia, 4 parafusos. E assim por diante, montei a minha função, tá? Essa é a opção número 1. A opção número 2. Nós vamos limpar a matriz. Essa aqui não ficou muito grande, mas às vezes o pessoal é bem criativo, não que vocês não sejam criativos, não estou falando isso. Mas é que a gente não teve tempo ainda de investir muito aqui, que a gente não terminou de montar ontem. Faz pouco que a gente terminou de montar, que a gente está começando a montar a matriz morfológica. Então, às vezes falta um pouquinho de mais opções, ou o pessoal opta por não montar muitas coisas, porque não tem motivo, tá? Se vocês colocaram muitas soluções, muitos princípios, vocês podem limpar a matriz. Tá? Como é que limpa a matriz? Aplica uma regra do passa ou não passa. Então, vocês vão pegando subfunção por subfunção e vão montar uma nova matriz morfológica, copia essa cola embaixo e vocês vão limpando ela. Vocês vão aplicando a regra do passa ou não passa. Tá? Passa ou não passa pode ter vários motivos, tá? Por exemplo, custo, né? Ferro, passa ou não passa? Não passa, tira fora. E a gente vai deixando a matriz mais compacta, tá? Menos opções. Então, por exemplo, fibra de carbono e fibra de vidro, não passa, nós não vamos usar. Tira fora, tá? Entrada USB, seria muito legal, mas não passa, tá? A potência, para esse caso aqui, seria muito alta, ou o tempo de carregamento seria muito longo, tira fora, tá? Corrente de borracha, tira fora, não passa, tá? Bateria de níquel-cádmio, isso quase não se usa mais, tira fora. E assim a gente vai limpando a matriz morfológica com essa regra do passa ou não passa, tá? A outra regra que a gente pode usar para limpar é maturidade tecnológica, tá? Aqui a gente já limpou na primeira regra do custo, tá? Mas eu posso botar outra regra de maturidade tecnológica. Por exemplo, assim, eu não trabalhei nunca com fibra de vidro. Até, apesar de ter trabalhado com um monte de polímeros, com fibra de vidro nunca trabalhei. Eu não conheço as técnicas para se usar fibra de vidro. Então, para mim e para minha equipe, de repente, né, às vezes tem pessoas que trabalharam com fibra de vidro e isso não é um conhecimento que a gente tem, e a gente não quer buscar esse conhecimento, não vale a pena, nesse momento, buscar esse conhecimento. Fibra de vidro, por mais que seja conhecido de todo mundo, para nós não é, então a gente tira fora como maturidade tecnológica. Se a gente não conhece nem fibra de vidro, fibra de carbono, então, bem mais difícil, né? Então, tira fora a fibra de carbono. Tá? Então, isso é um exame de maturidade tecnológica, que vocês podem aplicar ou não, são só mais duas opções, tá? Selecionados, então, pelo menos, né, mais de uma, vocês vão vocês vão selecionar as combinações e vocês vão avaliar as concepções. Como é que avalia as concepções? Montei para você semana passada, tá? Vamos montar de novo aqui uma tabelinha. Meus coleguinhas aí, desculpe, depois a gente apaga tudo se ficar errado, tá? Inserir tabela. Vamos montar a solução número 1, número 2, número 3. E eu vou colocar aqui, tá? Da mesma forma que eu fiz na semana passada. Só estou repetindo o que eu falei na semana passada. Aqui é requisito de projeto. Número 1.
requisito de projeto número 2, requisito de projeto número 3, por exemplo, pode colocar mais um outro item de avaliação, é com vocês. Solução 1, solução 2 e solução 3. Ontem eu vi o projeto do pessoal do Guincho que já estava com isso pronto, tá? Ficou bem jóia, fiquei bem feliz que vocês conseguiram entender e aplicar bem direitinho o sistema de avaliação. E aí você pode usar um de referência, por exemplo, o meu queridinho, né? Pode usar e dizer que toda a nota dele é 10, né? Isso é só uma das formas de avaliação. E assim por diante. E aí vocês comparam, esse é um sistema de comparação aos pares, né? Vocês comparam como que a solução número 2, atende o requisito número 1, é melhor ou pior do que a solução número 1. E assim vocês vão dando pontuações, né? Quem vencer no final não é a solução do professor, não é a solução de um dos tem assim uma vontade maior de fazer de tal jeito, e não é uma solução qualquer, né? É uma solução baseada numa pontuação. Então é a solução da equipe de projeto. Selecionada, né, escolhida a solução de vocês, aí você está quase pronto. Destaque essa solução, explique o que é essa solução, né? Quanto mais coisas vocês disserem para essa solução, melhor. E se vocês fizerem um rabisco, um desenho, um esboço, um layout inicial, um mock-up projetado no papel, qualquer coisa desse sentido vai ser, olha, vai ser a cereja no bolo do projeto conceitual. A gente vai conseguir enxergar a cara do projeto conceitual sem precisar olhar todas as, tá bom? E aí, gente, acabamos o nosso projeto conceitual, está encerrado nessa fase, tá? E depois eu explico como é que a gente vai fazer. No projeto preliminar, né? Eu só vou escrever aqui, na verdade está escrito no documento lá, dividido em duas partes, que vamos comprar, que compraremos tem que ser especificado, e que vai ser fabricado precisa ser detalhado, tá? Para fabricação. E aí toda a documentação da fabricação, e aí para poder ir para os laboratórios. Certo, minha gente? O que eu tinha para falar para vocês sobre isso hoje era isso, tá? Então, Professor, se vocês tiverem mais alguma dúvida... Sim, senhor Otávio. Pode voltar ali um pouquinho na tabela? Subir ali um pouquinho. Posso. Essa Na de baixo. a matriz Na de baixo. morfológica eu acabei. Avaliação de concepções, tá. Tá. Eu não entendi de onde que a gente pode avaliar para tirar esses números. Como nós podemos saber se a solução vai receber um 10, um 9, um 11? Se a gente não testou ainda as soluções ou sabe se elas são realmente eficientes. Uma ótima pergunta, Otávio. Nesse momento que vale muito a experiência do grupo e a discussão em grupo para dar essa pontuação. Pode repetir de novo que travou a sua voz? Porque a gente não montou nenhuma interna. Oi? A voz do senhor está travando. Pode repetir novamente? Acho que voltei.
Otávio, vocês estão me ouvindo? Otávio, Clark, todos os colegas? Sim. Tá. Voltando aqui, né? Hoje vai ser... Parece que vai ser bem complicado. Tem coisas que isso aqui é direto, né? Por exemplo, assim, custo, né? Qual que é a solução mais cara? A 1, a 2 ou a 3? Aí a gente pode avaliar diretamente, né? Fazer uma prévia, né? Só que isso vai dar trabalho, claro, né? Fazer uma prévia do custo da aquisição de todos esses elementos. Então a gente faz uma avaliação direta, né? Ou fazer uma inferência, ó. Por exemplo, bateria de íon lítio é muito mais cara do que bateria de chumbo ácido. Aí tem uma avaliação direta. Peso, bateria de íon lítio é muito mais leve do que uma bateria de chumbo ácido, né, para a mesma capacidade de carga. Então, assim, a gente pode fazer. Tem coisas que são diretas, tem coisas que são indiretas. Por exemplo, assim, teve um grupo ontem que eu não tinha pensado em colocar isso exatamente como para eles, né, como princípio de solução, né? Mas eles colocaram lá, e eu achei muito legal que eles colocaram um item que para eles é importante, que é a estabilidade. Como é que tu avalia a estabilidade no sistema? Tem que olhar e ver, né? Tem que olhar e dizer assim, olha, a cara desse sistema, dessa montagem, né? Ela aparentemente é mais robusta, né? Mais estável do que a outra. Então você avalia pela cara do cliente, né? Então tem que ser maleável nessas horas. Que é lógico que tudo que a gente conseguir fazer a avaliação mensurada, né, baseada em valores, é muito melhor do que fazer uma avaliação indireta, né, uma avaliação qualitativa, né. Uma avaliação quantitativa é bem melhor que avaliações qualitativas. Certo? E olha a responsabilidade que vocês têm, né? É a responsabilidade de escolher. E a responsabilidade de assumir que a escolha de vocês talvez não tenha sido a melhor. E a maturidade de saber que aprender com esse erro é talvez uma das questões mais importantes e um objetivo principal do nosso projeto integrador. Tá? Nós temos que assumir que sempre que tomamos uma decisão sobre um caminho a seguir, a gente está assumindo vantagens e desvantagens daquele caminho lá. Né? E podemos aprender com esse caminho, né? E, aliás, podemos não. O objetivo principal é aprender com isso, né? E saber que isso vai dar trabalho. Quanto mais trabalho, quanto mais pensado, quanto mais informações a gente busca nesse momento, melhor vai ser. Não existe solução única. Voltei? Alô? Tá. Ainda bem que não falei muita bobagem nesse intervalo. No outro, eu falei algumas. A ideia estava fluindo tão bem, né? O objetivo do projeto integrador, primeiro, não tem solução única. Quando a gente trabalha com desenvolvimento do produto, existem e realmente são infinitas soluções. Né? Então, aquela decisão que vocês tomarem, vocês vão ver e vocês vão, quando a gente terminar de construir isso tudo, vocês vão ter a maturidade de olhar para trás e dizer assim, não faria mais desse jeito, né? Melhoraria aqui em vários pontos. E eu vou chamar a atenção para vocês, lógico que eu gosto muito de fazer isso, em alguns pontos em que, se tivéssemos investido um pouquinho mais de tempo em algum ponto, a gente poderia ter evitado alguns problemas. E esse conhecimento vem da onde? E da experiência, né? Essa experiência que a gente está ganhando fazendo esse desenvolvimento todo, isso que é importante a gente ter. É claro que a gente quer projetos bem feitos. Os projetos são, olha, não tem nenhum que diga assim, nós vamos construir isso por construir, nós vamos deixar lá no almoxarifado guardado e ninguém vai tocar. Claro que a gente quer que eles sejam
Câmbio. Alô? Alô? Teste som. Tá aí, professor. Tá ok? Estou aqui? Tá. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Então, para encerrar isso, o que eu vou dizer para vocês nesse ponto? Assim, quanto mais detalhadamente vocês fizerem sobre funções e pensarem nas montagens, né? Usar aquelas duas técnicas para montar os princípios de solução, para montar, né, aquela divisão lá. Tá? Tem duas técnicas que são bem interessantes. A primeira é de simular o uso, né? Então, todas as ações que você vou pegar aonde, né? Vou empurrar por aonde, isso tem que ser pensado, né? A segunda técnica, essa deve ser aplicada, e a segunda técnica também deve ser aplicada. Fabricado. Vou ter que ter uma estrutura, né? Vou ter que colocar um sistema de direção, vou colocar aonde, como é que ele se conecta, né? Como é que, de que material que ele vai ser feito, como é que ele vai ser fabricado. Tudo isso tem que ser o ideal que seja pensado. E esse que é o ponto. Vocês podem encerrar, tendo uma visão mais geral sobre as funções de vontade. Nós estamos no momento propício para pensar com qualidade no que está sendo feito. Tá? E é isso que a gente tem que... Assim, o que eu vi nesse período todo, citando mais uma vez Chapecó, que o Vitor adora tanto. Projetos que tiveram um envolvimento assim, mais detalhista, mais preciosista, como é que outro sinônimo disso, mais qualidade no acabamento, né? Qualidade, preocupação com os detalhes do projeto, esses deram certo. Projetos muito bons, com ideias muito legais, que não deram certo no detalhe que falhou. Eu vou contar uma história para vocês. Nós perdemos um projeto que era muito legal, que inclusive era uma cadeira de rodas, a gente perdeu por uma rosca que espanou. Tá? Pensamos em tudo. Na hora de testar, montar, a rosca espanou, era a madrugada da apresentação, não funcionou, daí sim que não funcionou o equipamento, né? E aí, o que se entregou? Desculpas, né? Estava bem montado, estava bem projetado, estava tudo, só que não funcionava, tá? Então, o que você traz essa experiência toda? E quando, às vezes, o detalhe é o ponto que pode nos sacanear, tá? Pode fazer com que o projeto falhe. Por isso que eu falei, assim, os grupos que me chamaram para olhar, eu olhei e disse assim, olha, nós temos que pensar no detalhe. Aqui, onde, por exemplo, lá nos grupos que trabalham com guincho para cadeirante, como é que a alça vai encaixar naquele suporte? Como é que eu vou pegar aquele suporte e vou encaixar na estrutura? Né? A estrutura vai ter regulagem de altura, não vai? Usar para fixar o sistema de elevação ali, né? O atuador linear, né? Tudo isso, quanto mais detalhes vocês pensarem nesse sentido, melhor. Né? Ainda, acho que vocês fizeram, o pessoal do segundo ano fez a resistência de materiais, já perguntei umas 10 vezes, né? Mas agora já tenho quase certeza que fizeram. Se vocês pegarem aquela estrutura, é uma estrutura clássica de resistência de materiais, né? Tem que saber em que posição lá vocês vão colocar aquela estrutura lá também, se vai dar certo. Aquela montagem, ela não é feita à toa, né? Ela é feita, tem uma explicação daquela montagem lá, então também pode ser analisado isso para poder tomar a decisão. Quanto mais detalhado, quanto mais minucioso for a análise agora, menos problemas teremos no futuro, tá? E não quer dizer que mesmo que vocês fazem a análise toda, no futuro vai ter que resolver problemas ainda. Tá certo, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então, vou desejar para vocês uma boa tarde, um bom trabalho. Posso conversar com o pessoal se quiserem agora, né? Quem quiser tirar mais alguma dúvida em particular, né? Ou se quiser durante a semana aí já viram como é que funciona, né? Assim que